Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos, amigos que vão nos acompanhar, que já estão nos acompanhando nessa transmissão desse trabalho. Sou o presbítero João Eudes, aqui somos da Assembleia de Deus Raiz, e eu convido você aí que pode, no seu lar, no seu trabalho, se você pode, se coloque de pé, ou curve a sua cabeça e vamos dirigir uma breve oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, mais uma vez diante da Tua gloriosa presença em oração, para desde já, meu Deus, Te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar nessa casa, Senhor, de oração, e de poder, mais uma vez, fazer uso, Pai, da Tua gloriosa palavra, de poder, Pai, entoar louvores a Ti. Senhor, eu Te agradeço pela vida dos Teus filhos, dos Teus servos que estão aqui cooperando para o andamento deste trabalho. Eu Te peço, Senhor, abençoa esta casa, abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa, Deus, a liderança e a membrazia, Pai, desta igreja. Senhor, esteja conosco, que este culto, que este ensino seja para a honra e glória do nome do Senhor, e que a finalidade, Pai, seja glorificar e exaltar o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo haja, Pai, em nossas vidas, para que possamos estar sensíveis à Tua voz. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, Pai, nessa noite, e que possamos aprender um pouco mais da Tua gloriosa palavra. Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui o presbítero José Barbosa para estar louvando o hino, e depois vamos dar continuidade a este trabalho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus está providenciando as nossas vidas, e nesse dia podemos estar aprendendo da sua palavra. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração por meio do ensino. Salomão disse: ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Então, que nessa noite a tua vida possa ser regrada pelo ensino da palavra do Senhor, que você possa receber estrutura em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Quem sabe você está aí no seu lar e está pedindo socorro. Se você está pedindo socorro, saiba que Deus é o teu socorro. Ele é o teu refúgio. Em nome de Jesus. Hoje eu descobri que sem o seu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez foi eu. Fiz tudo perder.
outra vez, Senhor, me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Glória a Deus. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Aleluia! Jesus está entrando na tua casa, em teu socorro nessa noite. Eu não sei a situação, a forma em que você se encontra, mas eu sei de uma coisa: as mãos de Deus estão escolhidas para te salvar. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim, me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Glória a Deus. Eu quero ser melhor que antes. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus está em teu socorro, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome.
que Deus possa nos ajudar a de fato ser melhor que antes, né? Que nós possamos verdadeiramente nascer de novo, porque esse é o sentido do Evangelho da cruz, né? Que nós possamos de fato nascer de novo e ser novas criaturas através do Espírito Santo. Então, irmãos, estamos aqui para um culto de ensino e vamos estar trazendo uma lição da escola bíblica, lição 2. Lembrando os irmãos que esse segundo trimestre estaremos tratando dos dons espirituais e ministeriais e os propósitos de Deus ao ceder dons aos homens para cumprir a missão da igreja na terra enquanto da sua volta. E na lição 2 estaremos tratando do propósito dos dons espirituais. E essa palavra propósito, para já começarmos a entrar no tema e no assunto, ela vem do latim propósitos, ou seja, a razão por que algo existe. E tudo na vida tem uma razão, ou seja, um propósito. Então, nós vamos ver qual o propósito de Deus em conceder dons aos homens e à sua igreja. Qual a razão, o porquê de Deus conceder dons aos homens? O texto áureo desta lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, é o texto áureo desta lição, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Procurais sobejar neles. Essa palavra sobejar nos traz a ideia de viver a plenitude desses dons. Então, assim também vós que desejais dons espirituais, procurai viver a plenitude destes dons para a edificação da igreja do Senhor. Então nós já podemos ver aqui neste versículo que uma das razões, ou a principal razão de Deus conceder dons aos homens é para que a igreja do Senhor aqui na terra seja edificada. Então esta é uma das razões. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons são recursos. E quando falamos sobre essa palavra recurso, nos traz a ideia de quê? De condições para executar algo. Então, os dons concedidos por Deus através do seu Espírito Santo à igreja nos condiciona para cumprir uma determinada missão na terra, a fim de que a igreja seja edificada espiritualmente.
Então, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O objetivo de hoje, geral desta aula, desta lição, é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Veja bem, os dons não são para elitizar, mas para edificar. Algumas pessoas tendem, de uma maneira equivocada, a achar que por Deus ter concedido determinado dom, que ele passa a fazer parte de uma elite da igreja. E na verdade, quando Deus concede um dom específico a alguém, a finalidade deste dom é para que, além da edificação própria daquele que possui o dom, a edificação da igreja do Senhor. Então não é... Nós vamos ver aqui dentro da lição hoje que receber um dom divino de Deus não nos torna mais especial do que A ou B. E não significa que recebemos tal dom por algo que executamos para o Senhor. Porque todos os dons são cedidos para a igreja pela graça. Então não é por esforço pessoal nenhum. Porque se dependesse de nossos esforços pessoais ou de boas ações para receber dons de Deus, com certeza não conseguiríamos alcançar. Mas os dons são cedidos pela graça de Deus, através do seu Espírito Santo, para uma razão ou para algo específico. De forma que em determinadas situações, em determinadas igrejas, às vezes Deus concede um dom específico a alguém para tratar um problema, um possível problema que esteja acontecendo em determinada igreja. Glória a Deus. Foi isso que nós falamos na primeira aula, onde falamos das listas dos dons espirituais que Paulo lista em Romanos, em Coríntios e em Efésios. Então a gente vê que cada igreja daquela época estava enfrentando um problema específico. E de acordo com cada problema específico, Deus concedia dons específicos para que aquele problema tivesse uma solução e a igreja do Senhor fosse edificada. Então o nosso objetivo geral hoje é trazer ao nosso entendimento que os dons não são para elitizar alguém, mas para edificar. Os objetivos específicos que iremos tratar aqui: o primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O segundo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, você que possui a sua Bíblia, eu convido você a abrir ela em 1 Coríntios capítulo 12, para nós fazermos a leitura bíblica desta aula. A leitura bíblica que seria em classe, no caso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11. Primeira carta de Coríntios 12, versículo 8 ao 11. E depois capítulo 13, versículo 1 e 2. Repetindo, 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e depois capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim:
1 Coríntios 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja que ele divide particularmente de acordo com a vontade dele, Espírito Santo. Então veja que a vontade, na verdade a busca parte de nós, né? Porque somos orientados a buscar os dons de Deus. Mas na verdade ele concede esses dons a cada um, o condicionando para que ele desempenhe uma função específica. Sabendo disso, podemos facilmente discernir ou chegar à conclusão que nem todos serão profetas, que nem todos terão palavra de sabedoria, que nem todos terão palavra de ciência, que nem todos falarão em línguas, porque também é um dom, que nem todos terão interpretação de línguas, mas são dons necessários para a edificação da igreja, ou seja, para que o corpo cresça. São necessários dons específicos para que a igreja possa crescer saudável. E compete ao Espírito Santo de Deus repartir esses dons de acordo com a necessidade de cada igreja, a fim de que ela cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Então a igreja é de Deus, e é Deus quem capacita os homens para cumprir a missão da igreja na terra. Então é de cuidado do Senhor que isso aconteça. Agora partindo 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. Versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então veja que o propósito final é sempre de amor ao próximo. Esse amor aqui está atrelado ao que Cristo diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Então esse amor aqui fala o que? De renúncia. Fala às vezes de renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, para um fim que é a exaltação do nome do Senhor, o crescimento da obra do Senhor na terra.
Então a finalidade desses dons é o quê? Que seja baseado em amor. Amor a quem? Amor ao próximo. Então também esses dons edificando a nossa vida, também o próximo tem que ser edificado através desses dons que o Espírito nos concede. Então Paulo diz aqui, olha, eu poderia ter todos os dons, poderia falar todas as línguas, mas se eu não tivesse amor, não serviria, ou nada seria. Agora não confundamos com o que está sendo pregado ou falado por aí a todo momento. Glória a Deus. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e eu estou liberado para fazer tudo, porque afinal Ele é amor. Não é bem assim. Esse amor é totalmente diferente. Deus é amor, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas essa misericórdia tem que ser acompanhada de arrependimento sincero e de agora uma vida separada do mundo e dedicada a Cristo. Então não é também por aí. O nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é reto. Tanto é verdade que por causa desse amor, mas também da justiça de Deus, o erro da humanidade não poderia ficar impune. Por isso que foi necessário a morte de Jesus Cristo, para que essa dívida fosse paga. Então não é bem assim. E na verdade a graça não é de graça. Essa graça teve um preço muito alto. E Paulo também diz, agora na graça, vou viver no pecado? De maneira nenhuma. Pelo contrário. Hoje eu vivo na graça. Então vigie mais ainda. Não é assim que a banda toca. Vamos adentrar na nossa lição. Os irmãos percebam que existem pessoas, infelizmente, no meio evangélico, isso a gente tem que falar com tristeza, mas é uma verdade também, que se aproveita às vezes de dons concedidos por Deus. Para quê? Ao invés de servir para a edificação da igreja, ou edificação do próximo, utiliza esses dons de uma forma interesseira e de uma forma egoísta. E muitas vezes o próprio Deus já até se afastou daquela pessoa, mas por uma fama que aquela pessoa adquiriu anteriormente, continua a utilizar ou se utilizar de algo que o Senhor tinha dado, mas de uma forma negativa, de uma forma errada. E ao invés de edificar algo, tem casos que até pessoas são destruídas, famílias são destruídas. Nos últimos tempos a gente tem visto o que? Muitos profetas se levantando, profetas que se dizem de Deus, e liberando profecias à torta e à direita. E pessoas, falta de entendimento, se apega a tudo que ouve. Mas a própria Bíblia nos alerta que nos últimos tempos apareceria o quê? Falsos profetas. Isso é para que se cumpra as Escrituras. E nós temos o direito de julgar a profecia, para saber se de fato é de Deus ou não. Então veja bem, a profecia tem 3 fontes. A profecia pode vir de Deus. A profecia às vezes vem do próprio diabo, do próprio inimigo. E às vezes vem do próprio homem, do próprio coração do homem.
E pasmem, às vezes a que vem do homem é mais destruidora do que a do próprio inimigo. Muitos lares e famílias têm sido destruídas por falsas profecias de alguém que se utiliza de um dom recebido de Deus e começa a agir por interesses próprios. E age de forma egoísta. Então nós temos que tomar muito cuidado. Introdução da nossa lição. Nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. Veja bem, o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Preste bem atenção. O seu propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então, se a utilização de um dom porventura está causando divisão e separação em uma igreja, temos que analisar se de fato esse dom ou essa profecia que seja, se de fato provém do Senhor. Porque a razão principal e um dos propósitos principais é o quê? É trazer edificação à igreja e a união dos irmãos, a fim de que a igreja do Senhor seja fortalecida. Então esse é um tema delicado. Quando falamos de dons e propósitos, é um tema bem delicado. Primeiro ponto da nossa lição: os dons não são para elitizar o crente. Primeiro parágrafo: a igreja coríntia ou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Veja bem, irmãos, Paulo menciona que essa igreja possuía todos os dons. Nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Contudo, era uma igreja voltada para o misticismo ou para a idolatria. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos: nos dias de hoje, nos nossos tempos, será que existem algumas igrejas com a sua visão voltada para o misticismo? Veja bem, não falando de nome de denominações, mas óleo ungido, água santa, água do Rio Jordão, rosa ungida, Vale do Sal. Será que Deus precisa de amuletos para realizar algo na vida de alguém? Será que a nossa fé ela tem que estar firmada em Cristo ou em algo objeto para aí alcançarmos algo do Senhor? Veja que existe coisas tiradas do seu contexto, coisas que aconteceram no período antigo e são trazidas para os dias de hoje. Com que fim? Interesses pessoais e egoísmo. E muitas pessoas que são carentes de entendimento, por não buscar e também não se preocupar com as igrejas que ministram o ensino verdadeiro. Perceba que cultos de ensino e escolas dominicais estão cada dia mais vazias. O que chama mais atenção? Campanhas, vigílias, montes
Por quê? Porque são modismos, são coisas que surgem. Mas o ensino verdadeiro da palavra de Deus, que este sim dá trabalho, para entender que a coisa não é de qualquer jeito, que a gente tem que andar na linha, e que não existe barganha com o Senhor, e nem amuletos. O Senhor não precisa de amuletos para realizar nada. O que o Senhor precisa é de obediência. A Bíblia diz: obediência quero e não sacrifícios. E tem muita gente fazendo sacrifícios de tolos, esperando receber algo do Senhor. E quando não recebe, se frustra e joga a responsabilidade e a culpa para o Senhor, que não tem nada a ver com isso. Então veja bem, era uma igreja rica, localizada num lugar rico, que possuía um poder aquisitivo grande, possuía todos os dons, e ao mesmo tempo era uma igreja voltada para a idolatria ou para o misticismo. Então nem sempre dons espirituais são sinal de santidade. Veja bem, nem sempre dons espirituais são sinal de santidade. Os dons não indicam santidade, mas ajudam a promovê-la. Guarde essa frase aí. Os dons não indicam santidade, porque recebemos através da graça do Senhor, e não por algo que fazemos. Os dons não indicam santidade, mas ajuda a promover a santidade. Então tem muita gente que se ilude com o quê? Com línguas estranhas, com pulo, com corrida, com isso, com aquilo outro. Mas nem sempre, de fato, isso demonstra uma santidade genuína. Veja, eu não estou falando que essa é a regra, mas nem sempre. Porque tudo isso é muito o quê? Exteriorizado. E na verdade a mudança na nossa vida, ela tem que vir de dentro para fora. Não é uma mudança simplesmente de comportamentos e atitudes, mas que no fundo seja uma coisa vazia. Então vamos lá. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Veja bem, o próprio Paulo diz que nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Glória a Deus. E mesmo assim tinha um problema lá. Então perceba que problemas hoje não são novidade. São coisas que os grandes homens de Deus já tinham uma preocupação desde aquela época. E tinha que ser tratado o que? À luz das Escrituras, à luz do ensino, à luz do Evangelho. Sem baderna, sem bagunça, mas com ordem e decência. As coisas de Deus é com ordem e decência, com disciplina. As coisas do Senhor são organizadas. Perceba que até essa forma de palestrar, ou de falar, ou de pregar a palavra, é diferente da tradição judaica. Porque é fácil de verificar que quando os mestres judeus iam ensinar, todos estavam sentados, e também aquele que falava estava sentado para falar. Esse comportamento de ficar de pé numa tribuna ou de falar, isso aí vem depois com os filósofos, né? Com a influência dos filósofos. Não que seja errado,
estou falando para você perceber que a coisa sempre foi com ordem, sempre foi organizada. Segundo parágrafo, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Presta atenção nisso aqui. Como isso pode acontecer? Uma igreja com muitos dons, mas ao mesmo tempo carnal. Lembra da frase que eu falei? Os dons não indicam santidade, mas ajudam a promovê-la. Olha só, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Vamos ver o que é que o escritor, pastor Elivaldo Renovato diz aqui. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade, veja bem, esses dons concedidos à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la. Para quê? Para o serviço do Evangelho. Então veja aí a finalidade dos dons: preparar e santificar. Para quê? Para estar apta ao serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio o quê? Olha só, lá naquele tempo, presta atenção aqui. Todavia, além de naquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Senhor, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e outras coisas mais. Como assim uma igreja que possuía todos os dons tinha isso em seu meio? É daí que o escritor está dizendo: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então não se iluda muitas vezes com dons. Não se iluda com isso. Porque demonstração de dons e uma vida de santidade são coisas diferentes. Grave bem essa frase aí: os dons não indicam santidade, mas ajudam a promover a santidade. Irmão, já viu aqueles pregadores que parece que ele tem um botão, parece que tem um controle remoto, que ele fala uma frase, língua estranha, uma frase, língua estranha, uma frase, língua estranha. Parece para querer provar para alguém que aquilo que ele está falando está embasado numa língua estranha que ele fala. Uma coisa que não tem nada a ver. Nem sempre, às vezes uma pessoa que é batizada com línguas estranhas, tem variedade, o dom de variedade de línguas, às vezes ele começa uma pregação e finaliza essa pregação sem falar em línguas estranhas. E é uma pregação genuína, é uma pregação verdadeira. Então nem sempre, irmão, nem sempre o falar, o profetizar é evidência de algo. Nem sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque parece que algumas pessoas acham que para dar peso àquilo que ele está falando, ele precisa de uma língua estranha para confirmar algo. E a gente vê que o falar em línguas, se não tiver interpretação, só edifica quem está falando. A igreja não está entendendo nada. Então falar em línguas edifica você que está falando. Por isso que Paulo fala, para que não tenha uma bagunça generalizada na igreja. Imagine se chegar uma pessoa de fora e adentrar uma igreja e todos estiverem falando línguas estranhas ao mesmo tempo, do início ao fim do culto.
Quem vai entender alguma coisa? Ninguém vai entender nada. Então, as coisas de Deus é feito o quê? Com ordem e decência. E com uma finalidade, com um propósito, por uma razão, por um motivo. Então, nem sempre todos os dons têm que ser do mesmo jeito. Tem que começar lá no alto e terminar lá no alto. Nem sempre é assim, irmão. Nem sempre tem que começar com barulho e finalizar com barulho. Não. Não necessariamente. Não é uma regra. Então olha só. Aquela igreja tinha todos os dons. Além de não usar corretamente esses dons, ainda tinha no seu meio divisões, inveja e imoralidades. Aí ele faz uma pergunta aqui, e eu faço essa pergunta para nós também. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como pode uma igreja evidentemente cristã, que possuía todos os dons, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como pode? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Divisão, irmãos, é uma das piores coisas que pode acontecer. Estamos aqui realizando esse trabalho, mas esse trabalho aqui não é do presbítero João. Tem um trabalho aqui realizado do círculo de oração, não é o trabalho da irmã Michele. Tem um trabalho de missões, não é o trabalho do irmão Dinei. Tem um culto da família, não é? Não, irmãos. Somos um corpo. Glória a Deus. E esse corpo é de Cristo. Ah, eu só vou no culto A. Eu só vou no culto B. Eu só assisto o culto A. Eu só assisto o culto B. Eu só assisto e compartilho se for meu marido que esteja. Se for meu marido que esteja cantando, eu assisto e compartilho. Se for a minha esposa que esteja cantando e pregando, aí eu assisto e compartilho. E os dons estão servindo de quê? O falar em língua está servindo de quê? O profetizar está servindo de quê? Qual a finalidade dos dons? Você está exercitando esse dom com que finalidade? Com amor ao quê? Ou a quem? A igreja tinha todos os dons, não tinha falta de nenhum dom. Porém era o quê? Imatura e carnal. Porque existia o quê? Divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E aí, irmão? E Paulo depois diz, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é quem? Só quem dá o crescimento é Deus, irmão. Então que nós não venhamos o quê? Exercer os nossos dons de uma forma que é egoísta ou de uma forma mesquinha, mas que seja para a edificação do corpo de Cristo.
Terceiro parágrafo. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Olha só. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Tem pessoas que falam meia palavra de língua estranha, meia frase de língua estranha, e já acha que ele é melhor do que todo mundo. Aí tem um irmão que está buscando, mas não foi batizado ainda. Ao invés de ajudá-lo ou de orientá-lo, ele faz questão de demonstrar que ele é superior àquele irmão que ainda não fala. Como se o falar em língua fosse concedido a Deus, por Deus a ele, por algum mérito pessoal. Aonde a Bíblia diz que não é por mérito humano, mas é pela graça de Deus. E o ter algum dom não nos torna superior a ninguém. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade que temos agora de fazer algo para a edificação do corpo de Cristo e para que o nome de Cristo seja exaltado. Então tem muita gente querendo aparecer no lugar de Cristo, ou tornar o dom maior do que aquele que concedeu o dom. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados, olha só, agraciados é de graça, que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que os outros. Isso é uma besteira muito grande, irmão. Isso é uma besteira muito grande. Tem vários exemplos, vários relatos na igreja que tem pessoas que buscam durante anos ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas. E às vezes tem pessoa que se entrega a Cristo, no outro culto ela já está falando. E aí? Foi por mérito dela? Então, enquanto a gente achar ou tiver essa ideia equivocada que precisamos fazer algo para o Senhor para estar apto a receber algo dele, não vamos receber nada dele. E lemos aqui que é ele que reparte a cada um particularmente como ele quer, para uma finalidade específica, para uma razão específica. Está entendendo? Vamos lá. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. O que é que está escrito em Mateus 7, 22 e 23? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ouvirão do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem pessoa que acha que pelo fato de uma vez ou outra na vida ele ter expulsado um demônio de alguém, que ele é superior aos outros, que ele é mais santo do que os outros, ou que ele só conseguiu expulsar um demônio de uma pessoa por méritos próprios, por algo que ele fez. É um pensamento totalmente equivocado. Não somos melhores do que ninguém. O único que é grande é Jesus Cristo de Nazaré. E o ensinamento dele é: aquele que quer ser grande, seja o menor de todos. Esse é o ensinamento dele. Quer ser grande, seja o menor. Quer subir, desça. Esse é o ensinamento do Senhor. Quer aparecer, desapareça. Segundo tópico:
Vamos caminhar para o encerramento. Edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro parágrafo. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Falei agora há pouco. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia. Veja bem, isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em língua proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Segundo parágrafo, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. E aí? Cadê o amor ao próximo? Cadê as boas obras? Veja bem, não somos salvos por boas obras, mas fazemos boas obras por ser salvo. Entendeu a diferença? Não somos salvos por boas obras, mas fazemos boas obras por ser salvo. Então tinham vários dons na igreja, não faltava nenhum dom, mas eles não se preocupavam em ajudar os outros, em ajudar o próximo. Então se tornavam o que? Dons nulos, ou dons sem fundamento. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm uma razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos, veja bem isso aqui, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós e também aos outros. Será que tem, irmãos, hoje em dia, alguém tentando barganhar com Deus? Achando que o relacionamento com Deus funciona no toma lá da cá? Eu faço isso aqui para o Senhor me dá ali. Ou vou fazer isso para receber aquilo. É comum a gente ouvir alguém falar: coloque Deus na parede porque você fez. Você cumpriu o seu... Coloque Ele na parede. Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Meu amigo, será que Deus é Senhor ou Ele é servo? Será que Deus é seu Senhor ou seu empregado? Para fazer tudo quando você quer ou quando lhe convém? Quem é o vaso para dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Então veja bem a dificuldade que a igreja verdadeira tem, que o evangelho genuíno tem, de tratar com as várias interpretações erradas que têm aparecido aí pelo mundo, com a finalidade de uma vida próspera, mais material, e a vida espiritual definha. E milhões de pessoas caminham a passos largos, mesmo dentro da igreja, em direção ao inferno, porque estão cegos. E o que a Bíblia diz? Pode um cego guiar outro cego? Não, porque cairão ambos dentro do buraco. Então veja bem a quem você está seguindo.
Veja bem a quem você está seguindo. Para lá na frente você não se frustrar e querer colocar a culpa em Deus, que não tem nada a ver com isso. Veja bem. Terceiro parágrafo, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse a todos os crentes a falarem línguas, isto é, edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, ou seja, aquele que estava falando. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Veja bem o cuidado. Olha só, você já viu, irmão? Até fazendo uso de um dom, se não for de uma maneira correta, ou dentro de uma ordem, até exercendo um dom espiritual, você pode escandalizar alguém. Veja aí, a preocupação que nós temos que ter, o exemplo que temos que dar, para que o Evangelho, para que a igreja não seja escandalizada. E o que a gente tem visto por aí, por essas igrejas neopentecostais que têm surgido aí por todo lugar, o Evangelho ser o quê? Banalizado, e motivo de chacota por muitos. Por quê? Porque estão fazendo coisas fora do que a Bíblia manda, fora do que a Bíblia ordena. Então as coisas de Deus, irmão, tem que ser com ordem, tem que ser com decência e com uma finalidade, com um propósito, que é exaltar o nome do Senhor. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É o exemplo que eu dei aqui. Imagine uma pessoa entrar em uma igreja e do início ao fim do culto só línguas estranhas, só barulho. A pessoa vai entrar e sair, ao invés de sair do mesmo jeito, pelo contrário, ela vai sair escandalizada com o que ela viu. Às vezes está quebrado, vai se arrastando, consegue buscar força não sei aonde, vai se arrastando para a igreja para ouvir uma palavra, e às vezes sai pior dali. Por quê? Por falta de noção das pessoas que estão na direção de um igreja, na direção de um trabalho. Partindo para o último tópico, irmãos: edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro parágrafo, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hofer, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem
o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Veja que entre o capítulo 12 e o 14, que está falando de dons, no meio tem o capítulo 13, que Paulo dedica a falar do amor. Então veja a importância do amor na execução dos dons espirituais de Cristo. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Segundo parágrafo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Preste atenção nesse parágrafo aqui. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje das igrejas. Veja o que Paulo diz: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além de Jesus Cristo. Terceiro e último parágrafo: despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Isso você pode ver depois aí na sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Conclusão da nossa lição, da nossa aula de hoje. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo.
para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para benefício próprio de uma forma egoísta. Amém? Que nós possamos refletir sobre essa palavra, sobre esse ensino, e que possamos nos tornar melhores a cada dia, através da busca incessante do Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui chamar novamente o presbítero José Barbosa para nos despedir em oração. Você aí que pode também, ore conosco, e que nós possamos estar aqui em uma nova oportunidade para falar mais um pouco do amor de Deus. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o Cristo, teu Filho amado, queremos, Pai, te agradecer por esse maravilhoso ensino, Pai Celestial. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai Celestial. Aleluia, porque a ti pertence, Pai amado, o poder e o louvor. Pai amado, a ti pertence a glória, Pai amado, e não ao homem, não aos homens, Pai Celestial, como foi ensinado aqui nesta noite. Pai amado, o Senhor opera, o Senhor dirige. Pai amado, é o Senhor quem decide, é o Senhor quem conduz a tua obra. Pai amado, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem coloca. Pai amado, é o Senhor, Pai Celestial, quem tem o controle e o comando da tua obra. Portanto, Pai Celestial, nesta noite, nesta hora, Pai querido, aonde estiver, Pai amado, aleluia, a tua obra sendo executada, Pai amado, que o Senhor ajude, Pai amado, esse ceifeiro, Pai amado, que o Senhor ajude esse missionário, esse pastor, Pai amado, que o Senhor ajude este homem, esta mulher, Pai querido, que estaria envolvido com tua obra nesta hora. Pai amado, que o Senhor dê forças para ele e para ela, dê sabedoria, Pai Celestial, que o teu Espírito Santo, Pai amado, que foi ensinado aqui nesta noite, esse mesmo Espírito, Pai Celestial, possa envolvê-los, Pai amado, e possa envolver-se, Pai Celestial, em sua vida, que eles recebam, Pai Celestial, unção, que eles recebam graças, Pai Celestial, para continuar e dar continuidade, Senhor, na obra que o Senhor veio fazer e realizou aqui na terra. Pai amado, que o teu reino, Pai Celestial, venha a ser, Pai Celestial, aleluia, proclamado nesta terra, e que o teu reino, Pai amado, venha a ser beneficiado, Pai Celestial, através do ensino da tua palavra, que muitas vidas, Pai Celestial, possam ser alcançadas, Pai amado, por esse ensino, que possam receber estrutura, Pai amado, da tua palavra, Pai amado, que, Pai Celestial, ela venha sair, Pai Celestial, dessa cultura pagã, Pai amado, dessa tradição, Pai Celestial, desse vestígio de homem, feitiço, Pai Celestial, de homem, Pai amado, amante de si mesmo, homem, Pai Celestial, que cultuam a si mesmo, e que querem sobressair, Pai amado, por meio da tua obra, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, venha levantar homens e mulheres, Pai amado, querido, oh Deus, homens e mulheres, Pai amado, comprometidos com tua obra, comprometidos com o teu evangelho, Senhor, comprometidos, Pai amado, com almas,
Pai amado, que o Senhor, Pai amado, possa ainda, Pai amado, preencher o nosso coração com o amor, Pai amado, que foi ensinado aqui nessa noite. Que possamos amar a Tua obra e amar as vidas pela qual o Senhor derramou o Seu sangue. Nos ajuda, Pai Celestial, nos dá graça, nos dá força, para que possamos permanecer de pé. E não só nós, Pai amado, mas a todos os Teus filhos que estão por este mundo, Pai Celestial, louvando e adorando o Teu santo nome assim. Nós te agradecemos, crendo no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, abre as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém.